Fala rapaziada, tudo bem? Excelente domingo a todos, tá? Ontem tivemos alguns jogos da Série B e é fato que com a vitória do Santos de 3-0 sobre a equipe do Vila Nova e o Novo Horizontino que bateu a Chapecoense lá em Chapecó, agora podemos cravar com toda a certeza do mundo, já temos dois times na Série A. Matematicamente, vão precisar de um empate ou de que o Ceará não ganhe, né? Um empate ou uma derrota do Ceará que joga hoje contra a equipe do Avaí. E esse recado é para você, tá, torcedor do Vozão? Não é só o torcedor do Santos, não é só o torcedor do Novo Horizontino que vai estar de olho nesse jogo. Esse jogo importa também para o torcedor e para o time do Mirassol, para o torcedor e para o time do próprio esporte, do torcedor e do time do Ceará e também do Goiás, que corre ali por fora, tá? Vamos falar tudo aí desta reta final de Série B. Antes da gente começar, like, se inscreva no vídeo e ative o sininho de notificações, só assim você fica por dentro dos melhores conteúdos dessa Série B. Claro que a ênfase do canal é sobre o Sport Clube do Recife, o maior clube do Norte e Nordeste, porque eu sou torcedor rubro-negro e não, isso não é uma ameaça, tá? Bem, rapaziada, é o seguinte, o Santos encarou a equipe do Vila Nova e tava todo mundo de olho, né? Melhor dizendo, de orelha em pé nesse jogo. É claro que o torcedor santista esperava uma vitória e essa vitória veio. Matematicamente, o Santos ainda não está na Série A, porque o Ceará ainda pode chegar a 65 pontos, né? Então, imaginando num cenário caótico que o Santos perca tudo e o Ceará vença tudo, o Santos sai do G4 e o Ceará assume a vaga do Santos. Todo torcedor santista vai ficar de olho no jogo do Ceará mais tarde contra a equipe do Avaí. Caso o Ceará empate ou perca o jogo, matematicamente o Santos está na Série A em 2025, o que para todo mundo, para quem assiste Série B, para quem analisa futebol, para quem analisa Série B, sabe que o Santos já está na Série A, tá? Independente do resultado do Ceará, o Santos já está na Série A, é só questão de tempo. Outro time que também conseguiu, não matematicamente, mas virtualmente, o seu acesso, que fez uma campanha impecável, foi líder desta Série B durante muito tempo, o time que todos imaginavam que fosse brigar pelo acesso, mas não da forma como que foi, um time muito regular, pontuou em quase todas as partidas, passou mais de 18 jogos ali sem perder pontos, né? Sempre empate e vitória, é o time do Novo Horizontino. Para mim foi a surpresa desse campeonato da Série B e está sendo, tá? O Novo Horizontino venceu a equipe da Chapecoense lá em Chapecó por um placar de 2-0. A gente já vai mostrar os gols do jogo. E aí chega a 63, precisando de pelo menos dois empates aí nos próximos 3 jogos que tem. Então, gente, pelo amor de Deus, o Novo Horizontino vai para uma sequência de 2 jogos em casa, enfrentando o Operário, que é o próximo adversário do esporte, enfrenta o Paysandu e depois viaja para a Serrinha para enfrentar a equipe do Goiás. Sequência fácil, sequência tranquila para o Novo Horizontino. Basta uma vitória aí e garante matematicamente também o acesso à Série A, né? Junto com o Santos, que provavelmente deve vir nessa rodada agora, beleza? Nessa próxima rodada. Gente, é o seguinte. O Sport e o Mirassol vêm logo em seguida, né? O Sport está em terceiro colocado e o Mirassol está em quarto. Vou trazer aqui a tabela para vocês, atualizada, tá? A gente já vai falar dessa matéria aqui do GE, mas olha só, o Santos assumiu, né, de vez a liderança e, gente, sinceramente, hoje o Sport não briga mais por título. Há quem pense que sim, o Sport briga por título, mas eu já adianto, não, não briga. Essa matéria do GE mesmo aqui, ó, fala que vitórias de rivais pressionam o Sport a vencer o Operário por título da Série B. E, gente, sendo bem sincero, o Sport não briga mais por título. Brigava 2 rodadas atrás, antes de enfrentar o América Mineiro. Beleza, naquele momento, naquele contexto, era outro, tá? O Sport, depois que perde do América Mineiro, se vê uma leve pressão, porque o Ceará vai enfrentar uma equipe que, em tese, deve vencer, né? O Ceará deve vencer a equipe do Avaí, deve chegar a 57 pontos. E segunda-feira o Ceará joga primeiro do que o Sport. E segunda-feira o Sport vai entrar em campo às 19 horas, né? Vulgo 7 horas da noite, contra a equipe do Operário, precisando vencer, reta final aí de Série B.
O Operário já não briga por mais nada, nem pelo acesso, nem também por rebaixamento. O Operário já está bem tranquilo, com a vida resolvida. Agora, planejar 2025, isso pode ser bom ou não. Vai ter muito time colocando mala branca aí, oferecendo dinheiro para o Operário bater a equipe do Sport. O Operário que, desde que jogou na Ilha do Retiro, né, o Sport fez uma festa gigantesca lá. Todo mundo contava que o Sport fosse fazer um jogo muito mais decente, até eu, inclusive, mas não aconteceu. O Operário venceu o Sport por 2-1 na Ilha do Retiro e agora o Sport tem que devolver esse resultado, né? Porque se o Sport perde diante da equipe do Operário, se torna uma catástrofe total, até porque o Sport na próxima rodada vai pegar a Chapecoense com a obrigação de vencer e torcer para o Ceará empatar ou perder contra o Botafogo de São Paulo. Então, o Sport ele não pode se dar o luxo de perder mais pontos, tá? Tudo bem que foi apenas uma derrota, que o trabalho do Pepa hoje é muito bom à frente da equipe do Sport, mas infelizmente hoje o Sport não briga mais pelo título, como diz a matéria do GE aqui, né, que o Sport precisa vencer para brigar pelo título. Não, o Sport não briga mais pelo título, a verdade é esta. Com a vitória do Santos, que já jogou na rodada, né, chegou a 65. O Sport se vence, assim, que é muito difícil de acontecer, mas se o Sport vence a equipe do Operário, o Sport vai a 62, ficando a 3 pontos do Santos. Tudo bem que o Santos na próxima rodada tem um jogo difícil, que é o Coritiba, lá no Couto Pereira. O Sport tem uma vida, entre aspas, mais tranquila que a Chape. Mas hoje, a análise da rodada, hoje, dia 3 de novembro de 2024, é de que o Sport não briga mais por título. Beleza? Vamos lá. Gente, é o seguinte, antes da gente passar para os gols aqui, né, e falar os possíveis cenários, amanhã teremos o Sport, né, que enfrentará a equipe do Operário. Também teremos Ponte Preta e Paysandu e Ituano e CRB. Então, todo mundo vai estar de olho no jogo do Sport amanhã, até porque o Ceará joga hoje, né, joga mais tarde aí, 6h30 da noite. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Alô, torcedor do Vozão, tá? Esse recado agora é para você. É bom, irmão. É bom para quem acredita, claro, espantar o azar, torcer para o Ceará vencer, porque o Santos vai estar de olho nesse jogo, torcendo e secando o Ceará. O Novo Horizontino vai estar de olho, torcendo e secando o Ceará também. O Sport, os torcedores do Sport, né, também vão estar de olho neste jogo do Ceará e, obviamente, secando o Ceará, porque se o Ceará empata ou perde, a pressão do Sport para ganhar do Operário, que é um jogo extremamente difícil lá no Germano Kruger amanhã, diminui, tá? Os torcedores e o próprio Mirassol também estará de olho nesse jogo. Então, e ainda os torcedores do Goiás, que ainda sonham com o acesso, tá? Então, do G6 para cima, todo mundo vai estar antenado nesse jogo entre Ceará e Avaí. E sendo bem sincero, o Avaí é um time que pode surpreender. Então, é bom ter cuidado, é bom ter cuidado. Eu até queria que o Ceará subisse, mas junto com o Sport, não na vaga do Sport, tá? Bem, e tá aí. Amanhã também teremos Operário Sport, como eu já falei. Na terça-feira teremos Brusque e Botafogo de São Paulo, Amazonas e América Mineiro e Mirassol e Curitiba. E aí, gente, independente do que acontecer no jogo do Ceará, o Sport precisa fazer o trabalho dele. Se o Ceará tropeça amanhã, numa hipótese difícil de acontecer, mas que pode acontecer, o Ceará perde para o Avaí ou empata com o Avaí, o Sport tem que fazer a parte dele. Independente se o Ceará somou pontos ou não, o Sport precisa vencer esse jogo a qualquer custo. É um time que não quer mais nada na competição, tá? É um time que não quer mais nada na competição. Bem, vamos lá para o simulador para a gente imaginar possíveis cenários. E aqui a gente vai começar com um cenário muito, mas muito otimista em questão do Ceará perder pontos contra a equipe do Avaí.
Vamos imaginar um empatezinho da equipe do Ceará e que o Sport empate também contra a equipe do Operário, certo? Na próxima rodada, e aí vai ter Mirassol e Coritiba, eu até imagino um empatezinho aqui. Isso aqui é mais realista do que otimista, tá? Mas beleza. Porque o Mirassol jogando em casa é um dos melhores mandantes da Série B e blá blá blá, isso aí vocês já sabem. Porém, ainda assim, a diferença entre o Ceará fica em 55 e o Sport 60, né? 5 pontos em 3 rodadas. A gente está falando que o Ceará precisaria vencer 2 e o Sport perder 2 para o Ceará assumir obrigatoriamente aí a vaga do Sport na Série A 2025, né? Porém, o Ceará ele vai enfrentar uma equipe difícil de ser batida, que é o Botafogo de São Paulo, que ainda briga contra a zona de rebaixamento para a Série C. O Botafogo de São Paulo não vai querer perder esse jogo aqui, tá? Repito, Botafogo de São Paulo não vai querer perder esse jogo aqui. Provavelmente deve ser o jogo que vai manter e concretizar o Botafogo de São Paulo na Série B 2025. E aí vocês já devem saber, vai rolar mala branca que é a vontade do próprio Sport, do Mirassol, do Novo Horizontino, porque se o Botafogo de São Paulo vence a equipe do Ceará, gente, acabou pro Ceará. Acabou pro Ceará, tá? Isso, claro, se o Sport também vencer o seu jogo e o Mirassol também vencer, tá? Aí beleza, é o cenário mais otimista aqui, porque o Sport chega a 63, tá? O Novo Horizontino deve vencer o Operário também. E o Santos deve empatar aqui com o Coxa. Pronto. Aí o Sport chega a 63 e esvai essa diferença do Ceará para o Sport e fica de 8 pontos. Beleza, acabou o campeonato aqui. Não tem como tirar 8 pontos em 2 rodadas. Beleza? Agora, num cenário mais realista, isso aí foi um cenário otimista, tá? Isso foi um cenário bem otimista, inclusive. É claro que o Sport pode vencer esse jogo aqui num cenário otimista. Mas num cenário realista, o Ceará vence a equipe do Avaí e o Sport empata o jogo contra o Operário. Este é o cenário realista. Quer queira ou quer não, este é o cenário realista. Tá? Na próxima rodada, aí tudo bem, o Sport pode ganhar esse jogo aqui. Novo Horizontino tende a ganhar. Aqui deve ser um empatezinho também. E aqui, irmão, um empatezinho. Tá? Esse é o cenário mais realista possível de acontecer. O Ceará vence em casa e empata fora. E aí, logicamente, se o Ceará empata fora, o Ceará vai brigar diretamente com o Mirassol, se caso o Mirassol empatar contra a equipe do Avaí, né? E contra a equipe do Coritiba. Se ganhar um dos jogos, aí para o Ceará tirar uma diferença de 5 pontos em 2 rodadas, o Ceará vai precisar vencer a equipe do América Mineiro e depois vencer o Guarani e torcer para o Sport ou para o Mirassol tropeçar. Tá? Então, o Sport vai jogar muito pressionado amanhã. Muito pressionado, tá? O Sport precisa entrar concentrado, precisa fazer o seu jogo da maneira mais lúcida possível. Hoje a distância do Ceará para o Sport é de 5 pontos. Não tem terra arrasada, mas há uma pressão. Os jogadores sabem que há essa pressão, logicamente. Tá? Bem, vamos lá. Santos 3, Vila Nova 0. Primeiro gol aí do Santos foi bem no bambo, né? No segundo tempo, inclusive. No primeiro tempo não conseguiu nada, mas no segundo tempo, quando o Otero entrou, conseguiu esse cruzamento venenoso aí pro João Basso abrir o placar. Eu até achei de primeiro, inclusive assisti esse jogo, que tinha batido na mão do zagueiro do Vila Nova e enfim. Mas não, foi direto, gol do Santos. Depois pênalti, né? Nos últimos minutos aí, Guilherme acaba convertendo e fazendo, né, mais uma vez a história. Guilherme mais uma vez fazendo o gol do acesso, uma vez pelo Sport e agora pelo Santos. E aí, no último lance do jogo, né, o Otero bate uma falta, o Denis Júnior franga, né, um franguinho ali e acaba deixando a bola entrar. Foi uma bola extremamente difícil, tá, gente? Extremamente difícil, mas defensável. Beleza? Novo Horizontino 2, Chapecoense 0. Lá em Chapecó, o gramado estava bem surrado, né? Devido a algumas chuvas que deram. Mas o Novo Horizontino abriu o placar logo cedo.
com o gol do Neto Pessoa, né? Ex-Vila Nova, inclusive, abrindo o placar. E aí, meu irmão, todo mundo que estava torcendo para o Novo Horizontino já sabia que o Novo Horizontino ia ganhar esse jogo. E aí, quase no finalzinho aí também do jogo, né, aos 45 do segundo, Patrick amplia o placar e faz com que o Novo Horizontino garanta a vitória. Bem, gente, o Goiás também ganhou, né, do Guarani por um gol somente. Aí eu até achei que o Goiás fosse fazer mais gols. Cruzamento do Sander e gol aí do Breno Herculano, tá? Gente, há uma pressão. Inegavelmente, há uma pressão para o Sport vencer a equipe do Operário, mas antes tem o jogo do Ceará. É claro que o Sport precisa fazer a parte dele, mas mais tarde temos que secar o Ceará. Segunda-feira, perdão, segunda-feira, fazer a nossa parte, conquistar uma vitória para conseguir um acesso tranquilo, tá? Abraço e até mais. Quase que sem voz, inclusive. Tchau.